Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado com a Brain. Eu sou o Lucas Finotti, analista de inteligência de mercado, e hoje nós estamos iniciando uma série de entrevistas sobre um projeto que está sendo desenvolvido pelo INSPER e que tem a Brain como uma parceira desse projeto. Esse projeto ele gerou bastante interesse entre o público que acompanha os canais aqui da Brain, e por isso que a gente resolveu desenvolver essa série para falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre esse projeto e sobre a sua importância para o mercado imobiliário. Para isso, a gente convidou, e está aqui com a gente hoje, o professor Adriano Borges Costa, que é professor assistente lá do INSPER e também pesquisador no laboratório Arquifuturo de Cidades, e um dos responsáveis pelo projeto. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui no canal da Brain e a gente poder explicar um pouco melhor esse projeto. Inclusive, antes da gente começar a entrevista, eu queria convidar a audiência que está assistindo a gente a acompanhar o canal da Brain aqui no YouTube, porque as próximas entrevistas, né, os próximos episódios dessa série vão ser postados aqui também. Bom, para a gente começar essa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre você, Adriano, para que nosso público conhecesse um pouco sobre a sua trajetória e um pouco da explicação de como que você está vinculado com esse projeto. Tá. Bom, eu sou Adriano Borges Costa, hoje sou professor aqui do INSPER desde o ano passado, então estou começando aqui minhas atividades no INSPER. Minha formação é em administração, depois eu fui para administração pública, também sou cientista político e fui cada vez mais me especializando em política urbana, especialmente em transporte. Sempre fui fissurado por assuntos relacionados a transporte, mobilidade urbana e fui desenvolver meu mestrado e minha tese de doutorado tentando entender como políticas de transporte formataram a cidade de São Paulo. Então, como que decisões sobre o que priorizar em termos de transporte e mobilidade urbana criaram bairros mais densos, mais vibrantes, menos vibrantes, e a forma urbana como ela foi muito impactada pelas decisões de transporte. Então, minha agenda de pesquisa e de ensino acabou surgindo, se formatando muito nessa interação entre transporte e uso da terra, e fui fazer meu pós-doc no MIT, no planejamento urbano do MIT. Eu lá estava vinculado ao centro de Real Estate, o Center for Real Estate do MIT, que é um primeiro centro de Real Estate dos Estados Unidos. Tem um projeto incrível de pesquisa e de ensino relacionado ao mercado imobiliário e ao Responsible Real Estate, como eles chamam. E eles prestam muita atenção sobre essa relação entre transporte e real estate. E a partir do que eu aprendi lá no MIT, fazendo pesquisa, eu vim para o INSPER e a gente começou a formular esse projeto de pesquisa junto com o Fábio, que é fundador aí da Brain. Então, realmente surgiu muito na interação com a Brain e da minha inquietação de entender melhor como que transporte impacta a forma das cidades e como o mercado imobiliário reage a diferentes tipos de transporte, como a gente pode, a partir dessa integração, promover tanto o melhor desenvolvimento imobiliário, quanto melhor cidade, quanto melhor transporte. Já que você já adentrou ali na discussão sobre o projeto, né, nessa sua trajetória, eu queria que você falasse um pouco sobre ele, detalhasse um pouquinho, explicasse o que de fato é esse projeto e quais são os principais objetivos que o grupo de estudos tem, né, pretende alcançar quando terminar esse projeto daqui a alguns meses. Tá. Para entender um pouco o início desse projeto, eu também vou detalhar um pouquinho a minha trajetória mais recente. Então, eu terminei meu pós-doc no ano passado, no MIT, no Center for Real Estate, e durante esse período eu elaborei uma proposta de parceria entre o INSPER e o MIT. A gente começou a colaboração quando eu ainda estava no MIT, e aos poucos eu fui vindo para o INSPER, porque o INSPER estava criando o seu laboratório de cidades. O INSPER hoje tem um laboratório chamado Laboratório Arquifuturo de Cidades. Ele começou aí no meio da pandemia e aos poucos tem fortalecido suas atividades, e o objetivo é promover a discussão sobre cidades dentro do INSPER. Eu estou vinculado ao núcleo de mobilidade urbana, trabalho junto com o Sérgio Aveleda, nós dois tocamos o núcleo de mobilidade urbana, mas dentro do laboratório a gente tem vários outros núcleos. Tem o núcleo de saúde urbana, tem o núcleo de urbanismo social, tem o núcleo de mulheres e territórios, tem o núcleo de arquitetura e cidades. São vários núcleos, não vou entrar em muitos detalhes.
E quando eu estava começando a trabalhar no núcleo de mobilidade urbana, começando a pensar o que seria fazer pesquisa dentro do INSPER sobre o tema de mobilidade urbana e sua interação com a cidade, com o mercado imobiliário, eu procurei o Fábio e a gente começou a pensar o que era interessante nessa interação. Então, o debate de densidade é muito interessante, né? A gente tem que discutir melhor as densidades nas nossas cidades, a gente tem um debate muito ruim sobre se densidade é bom ou densidade é ruim, qual densidade é boa, qual densidade é ruim. A gente também tem um debate muito ruim sobre como que transporte pode promover ganhos para o mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, o mercado imobiliário pode produzir ganhos para a cidade como um todo e a cidade pode viabilizar sistemas de transporte que sejam mais sustentáveis e mais igualitários. E uma questão dessa conversa com o Fábio emergiu muito fortemente era o plano diretor de São Paulo. Então, o plano diretor da cidade de São Paulo, ela propôs o que são os eixos de estruturação da transformação urbana, que eu vou chamar aqui de eixos de adensamento. Em geral, a gente fala sobre eixos apenas, muitas vezes, que a ideia é que onde você já tem infraestrutura de transporte, onde você já tem lugares acessíveis com uma estação de metrô, uma estação de trem ou de ônibus de média capacidade, esses lugares já são muito acessíveis. E se você promover mais adensamento nessas regiões, mais pessoas vão morar próximas ao transporte público e, portanto, terão mais incentivos a usar o transporte público. Uma das questões mais importantes quando a gente fala de planejamento de transporte público é a questão do última milha. Então, você estar próximo de uma estação de metrô tem muito valor, porque a sua última milha ela fica muito encurtada. Você morar já a 2 quilômetros de uma estação de metrô não tem muita vantagem, porque eu vou ter que andar 2 quilômetros até chegar à estação de metrô. Então, o incentivo para o uso do carro para quem está um pouco mais distante é muito grande em relação a quem mora perto do transporte público. Então, a ideia de trazer mais pessoas para morarem perto do transporte público foi um eixo norteador do plano diretor de São Paulo, que foi aprovado em 2014, seguido pela lei de uso e ocupação do solo, de parcelamento, uso e ocupação do solo, que foi aprovado em 2016. Além disso, o plano diretor também criava incentivos, além de você poder verticalizar mais, então ele ter coeficientes de aproveitamento mais altos, e outros incentivos também, cota à parte, de você ter unidades menores, de você realmente promover um adensamento no entorno dos eixos. O plano diretor também criou incentivos para tentar aproximar comércios, serviços e empregos do transporte público. Então, a fachada ativa, o estímulo à fachada ativa, o estímulo ao desenvolvimento comercial nessas áreas, aí tem algumas peculiaridades aí de mecanismos de incentivo para o desenvolvimento comercial em certos eixos, mas a ideia era aproximar locais de moradia e locais de trabalho, locais de consumo, utilizando as infraestruturas de transporte público já existentes. Em geral, isso é muito importante para a questão da acessibilidade. Acessibilidade aqui eu não quero dizer acessibilidade a pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência, eu quero dizer acessibilidade da perspectiva do transporte, acesso às coisas que a cidade lhe proporciona. Essa é a medida mais importante quando a gente fala de planejamento de transporte. Quanto que você consegue ter acesso no final do dia. E acesso ele é um produto tanto da sua capacidade de mover as pessoas numa cidade, quanto onde as coisas estão disponíveis numa cidade. Eu costumo dizer que uma cidade que é super eficiente em termos de mobilidade, as pessoas circulam com muita facilidade na cidade, mas tudo fica muito distante, ela pode ter níveis de acesso menores do que uma cidade em que é super congestionada, mas as coisas são mais misturadas. Você pega cidades como Nova York, ou Boston, ou Washington, mas Nova York é o exemplo clássico, que é uma cidade super congestionada, mas ela é super acessível. Nas medidas de acessibilidade, ela é super acessível, porque as coisas são muito mais misturadas. Você tem moradia, e emprego e consumo, tudo muito mais junto. Então, a gente precisa parar de olhar para congestionamento e mobilidade e começar a olhar para acessibilidade, que é o objetivo final do transporte, da mobilidade urbana, é que as pessoas tenham acesso às oportunidades que a cidade lhe proporciona. Muito bem, dito tudo isso, para dizer o quê? Quando você fala assim, Lucas, eu te pergunto, como a gente vai promover ganhos de acesso às pessoas em São Paulo?
Na sua cabeça, imagino, a menos que você já tenha sido contaminado pelo nosso projeto, porque você tem participado das nossas discussões, você vai falar, vamos construir uma nova estação de metrô, vamos construir um novo corredor de ônibus. É isso que transporte, em geral, responde. Mas tem outras formas de você gerar acesso para as pessoas, que é aproximando as origens e destinos de viagem das infraestruturas já existentes. Se você tem uma infraestrutura de transporte já existente, de média e alta capacidade, mas você não tem muitas coisas no entorno dela, você não tem muitas pessoas morando, muitos empregos, muitos comércios no entorno dela, ela vai ser subutilizada. Então, esse projeto de pesquisa surgiu com a seguinte pergunta, que é como a gente pode... o quanto que o plano diretor está sendo efetivo em promover acesso e em promover melhoria de ganho de mobilidade, não através de novos investimentos em transporte público, mas sim através da regulação do uso do solo e permitindo que o mercado imobiliário crie mais moradias, mais empregos e mais comércios no entorno das estações já existentes. Aí que entra, então, né, Adriano, a importância do mercado imobiliário nesse processo como um todo, né? De pensar a acessibilidade, não só pela perspectiva de transporte, mas também do mercado imobiliário, né? Eu queria que você falasse só, a gente vai ter uma discussão sobre isso, tá? Mas eu queria que você desse um spoiler, se você já tem percebido que o plano diretor ele foi efetivo em relação a isso, ou se num processo de revisão isso teria que ainda ser melhorado. A gente ainda não chegou no final da pesquisa, né? Como você disse, a gente está no meio da pesquisa. Nosso objetivo final é responder essa pergunta. Vamos ver se a gente consegue, ainda entre as nossas entrevistas aqui, a gente dar uma resposta final. O que a gente observa é que o plano diretor atraiu muito desenvolvimento imobiliário para o entorno dos eixos. Então, os eixos foram muito efetivos em atrair mais unidades, em atrair mais metros quadrados construídos, em atrair mais terreno incorporado para o entorno das infraestruturas de transporte já existentes. Isso é muito claro nos dados. Não vou te dar números finais aqui, porque a gente vai guardar eles para o final, porque a todo momento a gente está aprimorando esses números, mas a gente vê coisas como dobrando o número de unidades a partir do momento que você tem a nova regulação urbanística impactando esses empreendimentos. E uma coisa interessante que a gente está observando, Lucas, é que não é só o mercado imobiliário e a produção formal para famílias de alta renda. A gente também vê a produção de unidades tipo que, em geral, são para famílias de mais média e baixa renda, ou classe média baixa e média, também é sendo atraída para essas regiões. E os eixos não estão atraindo não só os eixos que são mais próximos da área consolidada da cidade, estão atraindo. Também eixos que estão em regiões mais distantes do centro da cidade também estão conseguindo atrair desenvolvimento imobiliário. Acho que depois a gente vai conversar, posso detalhar mais esses nossos achados em uma entrevista futura, mas só para te dar um spoiler, em termos de mercado imobiliário está funcionando muito bem. O que a gente está olhando agora é em termos de empregos e em termos de comércio. E ao final do dia a gente vai ter uma medida de ganhos de acessibilidade promovidas pela revisão do plano diretor. É importante que você já citou ali durante a sua fala, Adriano, um dos temas importantes do projeto, que é a acessibilidade, que vai ser tema da nossa próxima entrevista, né, que vai ser feita, que vai ficar disponibilizada aqui na sequência. E também já adiantou, né, que nós temos ainda algumas entrevistas para serem realizadas, e duas delas, na verdade, vão falar sobre os resultados desse estudo, né? Então, a gente não quer, obviamente, já trazer isso, porque tem bastante coisa para ser discutida antes de falar especificamente dos resultados, tá? Mas, já encaminhando aqui para o final dessa nossa primeira entrevista, agora que a gente já entendeu o que é o projeto de pesquisa, eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi, né, o que está sendo, na verdade, essa parceria com a Brain, né? Como que a gente contribuiu e tem contribuído aí para esse projeto. Perfeito. Então, além de, nessa conversa com a Brain, a gente ter chegado na formulação da pergunta principal, que depois ela se desdobrou em atividades específicas, eu posso falar um pouco mais dessas atividades também, a gente fez uma colaboração em dados também, né? Então, uma das coisas que a gente está usando são as fontes de dados que a Brain produz. Então,
o GeoBrain e as bases de dados de lançamentos imobiliários e de preços de imóveis e de estoque de imóveis é uma das nossas fontes de dados, junto com outros dados de alvarás, principalmente que a gente usa também, alvarás de aprovação e execução da cidade de São Paulo. E além dessa colaboração de dados, a gente tem tido algumas colaborações técnicas, né? A gente criou um grupo de trabalho acadêmico que se reúne periodicamente, que acompanha a evolução da produção, da análise dos dados do projeto. Então, o Fábio já participou, você também já participou, né, Lucas? A gente está fazendo aí uma colaboração que também é técnica, no sentido de ter o input de vocês, que são os especialistas de mercado imobiliário, para nós que temos um olhar mais acadêmico para esse assunto e um olhar também muito do transporte. Então, essa parceria com a Brain, ela tem sido um grande ganha-ganha, porque para nós, além dos dados, tem a capacidade técnica que vocês aportam para o projeto, que tem muito valor. Além disso, a gente, mais um exemplo, a gente agora em setembro, último setembro, a gente promoveu um seminário aqui no INSPER, que o objetivo era a gente discutir 3 notas técnicas que estão sendo lançadas agora, no mês que vem, que são produtos do projeto. Então, a gente desenvolveu 3 notas técnicas olhando para a produção do mercado imobiliário na cidade de São Paulo. Uma nota técnica é um overview sobre como evoluiu a produção do mercado imobiliário nos últimos, de 2013 a 2021, e aí a gente tenta medir o efeito da nova regulação urbana em atrair certos tipos de empreendimentos para certas regiões, e a gente identifica o padrão da mudança espacial desses empreendimentos na cidade. Então, por exemplo, a gente identificou que os empreendimentos residenciais de mercado, os R2Vs, né, como se diz no jargão do mercado imobiliário, eles se concentraram muito no período recente, muito em função dos eixos, que permitiram um adensamento maior, permitiram um coeficiente de aproveitamento maior, criaram incentivos para se incorporar naquelas regiões, e eles ficaram muito mais concentrados no vetor sudoeste da cidade de São Paulo. Enquanto que empreendimentos que são menores e que são destinados para um público de uma renda um pouco mais baixa, que inclui HIS e HMPs, né, habitações de interesse social e habitações de mercado popular, elas se pulverizaram em regiões que antes não tinha. Então, a região norte se fortaleceu muito como um cluster de novos lançamentos, e a região leste, ali perto do Tatuapé, também apareceu como um cluster que já existia, mas se fortaleceu muito. Então, a gente faz uma análise espacial dos alvarás de aprovação e execução na cidade de São Paulo, bem pela perspectiva do mercado imobiliário. Uma segunda nota técnica é sobre os eixos, próprios eixos, como esses eixos avançaram ou não, e aí a gente vai poder discutir numa outra entrevista os resultados. E, por fim, a gente fez uma outra nota técnica sobre a macroárea de estruturação metropolitana da cidade, que é uma outra região super estratégica da cidade de São Paulo, nas margens dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, além de outras regiões, mas que foram definidas e zoneadas como uma área específica da cidade que a gente olha pouco, mas que teve muita produção habitacional, muita atividade de mercado, e a gente qualifica o que exatamente a gente tem lá de produção. Vamos poder discutir isso oportunamente no futuro. E a gente fez um seminário em setembro, começo de setembro, para discutir essas notas técnicas, e a Brain esteve presente, ajudou a gente a mobilizar atores que fossem importantes do mercado imobiliário. Então, tinham pessoas ali do Secov, da Abrainc, além de pessoas da academia, da USP, e do governo, da prefeitura, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Licenciamento e Planejamento Urbano, e além de entidades do terceiro setor, como o IAB, como o Conselho Municipal de Política Urbana. Então, a gente promoveu um debate muito diversificado, colocando atores para conversar, que em geral não sentam na mesma mesa para debater de forma qualitativa um estudo como esse que a gente desenvolveu. E aí a Brain teve um papel muito importante em mobilizar esses atores também. E a gente faz muito sentido a gente juntar essa capacidade técnica, né, esse conhecimento que a gente tem aí de tanto tempo no mercado, com o conhecimento científico, né, o conhecimento acadêmico que o pessoal do INSPER está trazendo também no projeto, e a gente acredita, né, que isso vai trazer bastante benefício aí para o mercado imobiliário como um todo, né? Esse é o nosso principal objetivo. É isso que o INSPER não faz consultoria.
Isso é um mantra. Aqui dentro a gente não trabalha com consultoria, a gente só trabalha com pesquisa que tenha, primeiro, metodologia muito consistente e que seja para produção pública, que seja um documento público, que seja um relatório público e que tenha sido validado por terceiros. Então, isso tem sido muito valioso a gente poder trabalhar junto com atores do mercado que veem valor nesse tipo de produção científica, que não estão interessados em fazer uma consultoria interna. Consultoria é uma outra história. Pesquisa acadêmica está em outra chave. E essa colaboração que a gente está vendo entre a academia, no caso o INSPER e os nossos parceiros, e a Brain, como mercado mais interessado no tipo de produção que a gente tem para dar para o debate público sobre cidades em São Paulo, sobre a revisão do plano diretor, tem sido muito frutífera e a gente vê como um grande potencial para a gente produzir conhecimento aplicado com qualidade e orientado para pautar políticas públicas melhores para São Paulo. Sim, sim. Esse é o grande objetivo. Mas eu queria agradecer, então, Adriano, por essa primeira entrevista. Queria lembrar a todo mundo que está assistindo que essa é só a primeira de uma série de entrevistas que vão ficar disponíveis aqui no canal da Brain. Queria convidar também todo mundo para seguir a Brain nas redes sociais, nas principais redes sociais, que é onde a gente também se comunica, né, e faz o anúncio desses novos vídeos que vão saindo. E convido a todos também para assistir o próximo vídeo dessa série, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o acesso a oportunidades e acessibilidade, que é um dos grandes temas, um dos temas centrais desse projeto de pesquisa. Agradeço, Adriano, sua participação nessa entrevista e espero você na próxima. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Até a próxima.